Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma de nossas aulas. A aula de hoje é de História. Vamos começar? Por isso que está escrito aí, parte 2. Né? Tá vendo aqui que está escrito aqui, parte 2. Então, a gente vai começar a trabalhar, vai terminar de trabalhar sobre o primeiro reinado, que foi o que a gente tinha visto semana passada. Então, lembrando que a gente já tinha falado sobre isso semana passada, sobre o autoritarismo de Dom Pedro, e devido a esse autoritarismo ele enfrentou muitos problemas, que foi a chamada oposição ao imperador, que é a oposição, é o ser contrário àquilo que está imposto. Então, muitas pessoas foram contra ele devido a alguns fatores de sua postura e ele enfrentou alguns problemas. Então, vamos ver aí que problemas são esses. O primeiro problema que aparece aí foi a guerra contra as Províncias Unidas do Rio do Prata, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho, que são as terras que hoje formam o país da Argentina. Então, teve uma guerra aí com essas províncias que na época eram chamadas de Províncias do Rio do Prata, que foi bastante prejudicial ao Brasil. Próximo problema aí, a crise econômica devido ao alto número de importações, ou seja, importação significa comprar. Então, se comprava muito de fora. Então, quando a gente compra de fora, eu pago mais caro. Quando eu compro, ou até hoje em dia é assim, quando eu compro algum produto que é importado, que vem fora do Brasil, eu pago mais caro do que um produto que é daqui brasileiro. Então, devido ao alto número de importações, se estabeleceu uma crise econômica, porque ele comprava muito de fora e com um preço bem alto. E o próximo problema que você vê aí, um número muito pequeno de exportações, ou seja, vendia para fora. Então, ele comprava de fora demais e vendia para fora de menos. Então, não estava compensando, porque exportação é quando eu vendo para fora do país. Então, ele comprava de fora e vendia pouco. Comprava muito e vendia pouco. Então, isso fez com que o Brasil entrasse numa grande crise econômica. Como ele era muito autoritário, se envolveu com muitas guerras e conflitos, e isso gera gastos, gera custos, e custos muito altos, porque eu tenho que mandar tropas, bancar essa tropa, alimentação, transporte, tudo mais. Então, esses gastos com a guerra também foram bem prejudiciais ao Brasil. Problemas com jornalistas e políticos devido ao seu autoritarismo. Quando a gente é líder de um país, de uma cidade ou de qualquer coisa, eu tenho que saber conversar com os outros, e esse não era uma qualidade de Dom Pedro. Muito chato, muito autoritário com as pessoas. Então, isso foi fazendo com que as pessoas fossem desgostando dele e tomando outra postura em relação a ele. Revolta em algumas províncias, que antigamente eu já expliquei isso, que províncias eram estados. Então, hoje o que a gente chama de estado, antigamente era chamado de província. Então, tiveram algumas revoltas em algumas províncias. Não teve só guerra com países de lugares de fora do Brasil, mas de dentro também. Então, tem aí Bahia, Pará, Maranhão e Piauí. Então, aí a gente vai ver agora a primeira revolta, a primeira que foi interna, né, que foi dentro do Brasil, referente a todos esses problemas que estavam acontecendo aí, que foi a Confederação do Equador. Tá aí escrito aí no nosso título, a Confederação do Equador, que a gente vai ver o que foi aí agora. As características centralizadoras da Constituição e o autoritarismo de Dom Pedro provocaram reações entre intelectuais de Pernambuco que aderiram às ideias liberais que defendiam. Lembra que semana passada a gente viu que ele chamou umas pessoas para fazer a Constituição, só que dentre esses poderes ele colocou o poder moderador, que esse poder moderador era o máximo. Se ele não queria alguma coisa que os senadores votassem, ele tinha o poder do veto.
Então, isso foi visto como uma forma de autoritarismo. Autoritarismo, gente, é quando a gente impõe alguma coisa sem ouvir a outra parte. A gente quer que seja feita apenas a nossa vontade. Isso é autoritarismo. Então, isso irritou as pessoas de Pernambuco e eles aderiram a algumas ideias liberais que estavam aí espalhadas pelo mundo e fizeram a Confederação do Equador. Então, vamos ver que ideia é essa. A primeira ideia é a abolição da escravidão. Então, essas pessoas que fizeram a Confederação do Equador, elas queriam que a escravidão acabasse no Brasil, porque nessa época aí, quase todos os países já não tinham escravidão. Então, o Brasil foi um dos últimos a terminar. Então, eles queriam que esse processo fosse acelerado. A segunda coisa que eles reivindicavam era a obediência ao imperador e seus governantes à Constituição. Então, eles queriam que tanto o governador, tanto o imperador como seus governantes seguissem a Constituição. Se tinha uma lei, eles tinham que seguir a lei. Oposição à monarquia. Lembrando que eu já expliquei o que é a palavra oposição, que significa ser contrário. Gente, o sistema que é do Brasil aí agora é o sistema de monarquia, onde a pessoa que está à frente é um rei. Então, eles eram contrários a esse sistema de monarquia. Eles queriam que fosse outro sistema, porque o sistema de monarquia é rei, passa de pai para filho, não tem a oportunidade do povo estar à frente, porque é um sistema hereditário. Então, eles queriam acabar com isso. Outro ponto, eles defendiam a liberdade de imprensa e de expressão. Então, eles queriam falar qualquer coisa, porque é igual o que a gente tem uso. Hoje, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, no jornal impresso, no jornal de TV, as pessoas podem falar o que quiserem, porque a gente tem a liberdade de expressão. Desde que aquilo seja verdade, eu posso falar o que eu quiser. E o último ponto aí, eles faziam críticas à grande propriedade rural, ou seja, aquelas pessoas que têm muito e outras pessoas que não têm nada. Então, esses eram os pontos que as pessoas que estavam dentro da Confederação do Equador defendiam. Então, quando aconteceu o estopim, ou seja, quando veio acontecer aquela coisa que realmente deu início à Confederação do Equador. Depois em 1824, quando a Constituição foi outorgada, ou seja, foi autorizada, eles não tiveram mais paciência e aí começou a guerra. O que é que eles queriam? Separar Pernambuco do resto do império, ou seja, ia fazer de Pernambuco um outro país. Ia tornar Pernambuco independente, que ia ter suas próprias leis, sua própria organização, ou seja, Pernambuco não ia ser mais parte do Brasil. Nessa data aqui, 2 de julho de 1824, Pernambuco proclamou sua independência, ou seja, se separou do Brasil, e junto com Pernambuco ele convidou algumas outras províncias. Que províncias são essas? Está aqui: Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Ceará, Paraíba e Piauí. Uma delas, algumas aceitaram, outras não. Então, essas províncias juntas iriam formar a República Confederação do Equador. Então, iam formar uma república. Lembrando que república é o sistema político que nós temos hoje, que é um sistema político que é regido por um presidente eleito pelo povo. Então, Pernambuco se separou do resto do Brasil e ficou um país. E nesse país foi chamado de República Confederação do Equador. Então, vamos ver aí. Nessa parte de verde aí, foi porque eu risquei de vermelho, tá vendo? Foram as províncias que aceitaram participar junto com Pernambuco. Então, ficou Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Então, esse verde aqui formou a chamada República Confederação do Equador. Ficou separado do Brasil por algum tempo. Após 3 dias de embates com tropas militares, o território foi reconstituído e os líderes condenados à morte. Então, essa independência só durou 3 dias, porque Dom Pedro mandou suas tropas, que entrou em combate com as tropas daqui, acabou-se a ideia.
Então, ao acabar, essas províncias que aceitaram voltaram a ser do Brasil novamente. Então, outra guerra que Dom Pedro se envolveu aí foi a Guerra da Cisplatina, que está escrita aí em cima. Essa guerra da Cisplatina é a região que hoje é denominada de Uruguai. Então, essa região, diferente da Federação do Equador, ela conseguiu ser desmembrada do Brasil, formando outro país. Então, e essa região aí era uma disputa muito grande entre os portugueses e espanhóis. Por que era disputado? Porque permitia o acesso à Baía do Prata. Então, permitia acesso a rios, a chegar à América do Sul e até acesso à exploração de ouro. Então, além de ter a questão do ouro, tinha a questão que as pessoas podiam navegar por esses trechos da América do Sul. E, principalmente, ter acesso ao Brasil, onde havia exploração de ouro. Então, era uma região importante. Primeiro, porque eu podia navegar, e segundo, pela questão do ouro. Em 1820, Dom João VI anexou a região ao Brasil, chamando de Província da Cisplatina. Então, lá atrás, Dom João já tinha anexado essa província ao Brasil. Então, qual era o nome do estado? Cisplatina. Então, essa parte fazia parte do território brasileiro. Só que depois que ele juntou esse pedaço, 5 anos depois, a província quis sair do território, ou seja, proclamou sua independência, se separou. Então, ao se separar, ela se associou às províncias do Rio do Prata. Olha aí. Aí o que aconteceu? Gerou uma guerra entre Brasil e as províncias do Rio do Prata. Porque o território da Cisplatina era do Brasil, saiu e se juntou com outras pessoas. Então, vamos ver aí. Olha aí, a região da Cisplatina é essa região aqui, tá vendo? Hoje é o estado do Uruguai. Então, veja que região importante. Aqui, ó, no contorno, limite com o Brasil. Eu podia chegar no Brasil. Eu tinha acesso a essa parte aqui, ó, tá vendo? Que aqui eu podia chegar aqui, ó. Podia chegar aqui. Daqui eu podia chegar aqui. Podia chegar aqui. Tudo isso aqui é território brasileiro. Então, essa região aqui era de extrema importância. Era do Brasil, se separou, se juntou com as regiões do Rio do Prata para poder entrar em guerra com o Brasil. Então, o que foi que aconteceu? Esse conflito durou, diferente da guerra da Confederação do Equador, que durou 3 dias, esse durou 3 anos. E teve fim porque a Grã-Bretanha interferiu, porque ela queria essa independência, ela queria que a Cisplatina se separasse do Brasil, para facilitar o seu comércio. Então, a Grã-Bretanha atrapalhou porque queria também. Então, após a independência, aí aquela parte que a gente viu agora aí amarela, passou a chamar República Oriental do Uruguai, ou simplesmente Uruguai. A guerra causou grande número de mortos e feridos em ambos os lados. Claro que em uma guerra sai machucados de todos os lados. Mas para manter-se na guerra, o Brasil contraiu várias dívidas com a Grã-Bretanha. Lembra que eu já tinha falado que para se manter numa guerra tem que mandar soldados, tem que ter transporte, tem que ter alimentação. Então, tudo isso gera custo. Então, para ficar nessa guerra, o Brasil pegou dinheiro emprestado com a Grã-Bretanha para poder se manter na guerra. Isso fez com que a crise econômica piorasse e a imagem de Dom Pedro ficasse mais manchada ainda. Então, o que aconteceu? Dom Pedro não aguentou a pressão e terminou abdicando o trono. O que é abdicar? É deixar o trono. Então, tiveram alguns acontecimentos que contribuíram para isso. Que foi que houve? Primeiro, Dom João VI morreu em 1826. Com isso, Pedro, que estava aqui, era o herdeiro do trono português. Então, ele foi convidado pela corte portuguesa a voltar a Portugal e assumir a responsabilidade em Portugal. Lembra que eu falei que monarquia era um tipo de governo que passava de pai para o filho. Se o pai morreu em Portugal, o filho, que era Dom Pedro, tinha que voltar para assumir o trono. Primeiro ponto. Segundo ponto, a exigência do retorno a Portugal e as intensas críticas e a dificuldade fizeram com que Dom Pedro abdicasse do trono em 7 de abril de 1831. Então, foi uma junção de coisas.
primeiro reinado se inicia quando o Brasil se torna independente de Portugal, em 7 de setembro de 1822. No dia 12 de outubro do mesmo ano, Dom Pedro foi aclamado como o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I, sendo coroado em 1º de dezembro de 1822. Neste momento, a situação política no país estava dividida em dois grupos: o Partido Português, que articulava a recolonização do Brasil, e o Partido Brasileiro, dividido em dois grupos: os conservadores, que defendiam a monarquia fortemente centralizada, e os liberais, que defendiam a monarquia onde os poderes do rei fossem limitados. Em 1823, foi realizada uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição para o Brasil. Esta Constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca, pois só teria direito ao voto quem possuísse uma renda anual equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Esta Constituição fez a divisão dos poderes em Executivo, Legislativo e Judiciário. O poder executivo seria exercido por Dom Pedro e seus ministros de Estado, porém determinou-se o predomínio do poder legislativo sobre o executivo. Isso contrariou profundamente as pretensões absolutistas e centralizadoras de Dom Pedro I, que, insatisfeito, dissolveu a Assembleia Constituinte e constituiu o Conselho de Estado, integrado por 10 pessoas, que ficaram encarregadas de elaborar uma nova Constituição. Deste modo, surgiu a Constituição outorgada de 1824. Alguns pontos principais dessa Constituição foram: o Brasil seguiria o regime político monárquico, sendo que o poder seria transmitido de forma hereditária. Estabeleceu os 4 poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador. O poder moderador, exercido pelo imperador, estava acima dos outros poderes. Através deste poder, o imperador poderia controlar e regular os outros poderes. Assim, o imperador tinha um poder absoluto sobre todas as esferas do governo brasileiro. Voto censitário, ou seja, para poder votar e se candidatar, a pessoa deveria comprovar determinada renda. Estabeleceu a Igreja Católica como religião oficial do Brasil. A Igreja ficou subordinada ao Estado. Em 1824 surgiu a Confederação do Equador, por causa do descontentamento com a centralização política imposta por Dom Pedro I, presente na Constituição de 1824, e a influência portuguesa na vida política do Brasil, mesmo após a independência. O estopim deste conflito político foi quando a elite de Pernambuco havia escolhido o governador para a província, Manuel Carvalho Paes de Andrade. Porém, em 1824, Dom Pedro I indicou um governador de sua confiança para a província, Francisco Paes Barreto. O movimento teve caráter emancipacionista e republicano. Ganhou este nome pois o centro do movimento ficava próximo à linha do Equador. A revolta teve seu início na província de Pernambuco, porém espalhou-se rapidamente por outras províncias da região, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. A repressão ao movimento, determinada pelo imperador, foi violenta e seus principais líderes condenados à morte. Em 1825 surgiu o movimento de libertação da província da Cisplatina. Os habitantes da Cisplatina não aceitavam pertencer ao Brasil, pois tinham idiomas e costumes diferentes. Liderados por João Antônio Lavalleja, eles se organizaram para declarar a independência da região. A Argentina apoiou o movimento, oferecendo força política e suprimentos. Porém, na realidade, os argentinos pretendiam anexar a Cisplatina, logo que esta se libertasse do Brasil. Reagindo à revolta, o governo brasileiro declarou guerra à Argentina e aos colonos descontentes. Ocorreram vários combates, que obrigaram Dom Pedro I a gastar muito dinheiro público. A Inglaterra, que tinha interesses econômicos na região, atuou como mediadora. Em 1828, propôs um acordo entre Brasil e Argentina, o qual estabeleceu que a província da Cisplatina não pertenceria a nenhum dos dois, mas seria independente. Nascia aí a República Oriental do Uruguai. A derrota do Brasil no conflito gerou insatisfação popular e agravou a crise financeira no país. Com a morte de Dom João VI em 1826, um de seus filhos deveria assumir o trono de Portugal, Dom Miguel, que estava em exílio, ou Dom Pedro. No caso, seria Dom Pedro por ele ser o mais velho. Porém, como ele já era imperador do Brasil, ele perdeu seu direito à coroa. Pensando nisso, ele abdicou o trono português em favor de sua filha Maria da Glória, que tinha apenas 7 anos de idade e não poderia reinar. Então, Dom Pedro fez um acordo com seu irmão Dom Miguel para que ele ficasse como regente até Maria da Glória atingisse a idade necessária para reinar, e depois Dom Miguel se casaria com ela. Dom Miguel defendia o absolutismo e Dom Pedro o liberalismo, embora não praticasse isso no Brasil.
Em 1828, Dom Miguel quebrou o acordo e foi aclamado como rei com o apoio dos portugueses que eram a favor do absolutismo. Em 1830, foi assassinado o jornalista Líbero Badaró, que fazia duras críticas ao governo imperial através do jornal O Observador Constitucional. Segundo historiadores, a ordem para matar Badaró pode ter partido do próprio Dom Pedro I. Este foi responsabilizado indiretamente pelo crime, fato que aumentou a insatisfação popular ao seu governo, aumentando a crise política no país. Em visita à cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, Dom Pedro I foi recebido com frieza, já que havia setores da elite mineira que o ligavam ao assassinato do jornalista. Estes manifestantes apresentaram, no momento da visita do imperador, faixas negras simbolizando o luto pelo fato. Ao retornar ao Rio de Janeiro, defensores do imperador, principalmente portugueses, entraram em conflito com seus opositores, maioria de integrantes do Partido Brasileiro. Estes, munidos de garrafas de vidro e pedaços de pau, entraram em conflito com os defensores do imperador, provocando um verdadeiro conflito popular de rua. Como Dom Pedro I estava disposto a defender o direito ao trono português por parte de sua filha, e vendo que sua popularidade estava em baixa no Brasil, ele decide abdicar o trono brasileiro em 1831, em favor de seu filho Dom Pedro II, que tinha na época apenas 5 anos. Então, Dom Pedro I parte para Portugal para lutar contra o seu irmão absolutista e para defender o liberalismo.